Parte 16. Nenhum lugar para pousar. Não, inegavelmente tinha acontecido. Ela estava de volta à biblioteca da meia-noite. A senhora Elma estava ao computador, as lâmpadas balançavam e tremiam, as luzes piscando em intervalos rápidos e irregulares. Nora, pare, fique calma. Seja uma boa menina, eu preciso resolver isso. Uma poeira fina caía em filetes do teto, de rachaduras que se ampliavam e se espalhavam como teias de aranha tecidas a uma velocidade descomunal. Um som de destruição repentina e ativa tomou conta do ambiente, mas em sua tristeza furiosa, Nora simplesmente ignorou aquilo tudo. Você não é a senhora Elma. A senhora Elma está morta. Eu estou morta. Nós já passamos por isso. Mas agora que tocou no assunto, você talvez esteja prestes a estar. Por que não estou mais lá? Por que não estou lá? Dava para sentir que estava acontecendo, mas eu não queria que acontecesse. Você disse que se eu encontrasse uma vida que quisesse viver de verdade, eu ficaria nela. Você disse que eu esqueceria deste lugar idiota. Você disse que eu podia encontrar a vida que eu queria. Aquela era a vida que eu queria. Era aquela vida. Segundos antes, ela estivera no jardim com Ash, Molly e Platão, um jardim vibrante de vida e de amor, e agora estava aqui. Me leva de volta? Você sabe que não é assim que funciona. Tá, então me leva até a versão mais próxima. Me dá a coisa mais parecida possível com aquela vida. Por favor, senhora Elma, isso deve ser possível. Deve haver uma vida onde fui tomar café com Ash e onde tivemos a Molly e o Platão, mas onde eu fiz alguma coisa ligeiramente diferente. Então, tecnicamente era outra vida. Tipo, onde eu escolhi uma coleira diferente para o Platão. Ou, ou onde eu, sei lá, escolhi fazer pilates em vez de yoga. Ou onde fiz um curso diferente em Cambridge. Ou, se precisar retroceder ainda mais, onde a gente não saiu para um café e sim para um chá. Essa vida me leva para a vida onde fiz isso. Vamos, por favor, me ajuda. Eu gostaria de experimentar uma dessas vidas. Por favor. Uma fumaça começou a sair do computador, a tela ficou preta, o monitor inteiro se despedaçou. Você não entende, disse a senhora Elma derrotada, jogando o peso do corpo no encosto da cadeira. Mas é isso que acontece, não é? Eu escolho um arrependimento. Algo que eu gostaria de ter feito diferente. E então você encontra o livro. Eu abro o livro e eu vivo o livro. É assim que essa biblioteca funciona, não é? Não é tão simples assim. Por quê? Ela está com algum problema de transferência? Você sabe como que aconteceu antes? A senhora Elma encarou triste. É mais que isso. Sempre houve uma grande probabilidade de que sua antiga vida fosse chegar ao fim. E eu lhe disse isso, não disse? Você queria morrer, e talvez fosse morrer. Mas você disse que eu só precisava de um lugar para ir, um lugar para pousar, foi o que você disse. Uma outra vida, com essas palavras. E tudo o que eu precisava fazer era pensar bem e escolher a vida certa. E eu sei, mas acabou que não funcionou desse jeito. O teto agora estava desmoronando, caindo aos pedaços, como se o gesso não fosse mais estável que o glacê de um bolo de casamento. Nora reparou em algo ainda mais angustiante. Uma faísca voou de uma das lâmpadas e pousou no livro, que então se inflamou numa explosão flamejante. Em pouco tempo, o fogo se espalhou por toda a prateleira, os livros queimando com uma rapidez imensa, como se estivessem banhados em gasolina. Uma torrente de âmbar quente, violenta e ruidosa. E então, outra faísca descreveu uma parábola em direção a outra prateleira, e esta também se incendiou. Mais ou menos ao mesmo tempo, um enorme pedaço poeirento do teto caiu aos pés de Nora. Para baixo da mesa, ordenou a senhora Elma. Agora, Nora se encurvou e seguiu a senhora Elma, que já engatinhava para baixo da mesa, onde se sentou sobre os joelhos e se viu forçada, a exemplo de senhora Elma, a manter a cabeça baixa. Você não pode fazer isso parar? É uma reação em cadeia. As faíscas não são aleatórias. Os livros vão ser destruídos e então, inevitavelmente, o lugar inteiro vai desmoronar. Por quê?
Eu não entendo, eu estava lá, tinha achado a vida certa para mim, a única vida perfeita para mim, a melhor de todas as vidas aqui. Mas este é o problema, disse a senhora Elma, observando por trás das pernas de madeira da mesa, enquanto mais prateleiras pegavam fogo e os escombros caíam ao redor das duas. Ainda não foi o suficiente, olhe. Para onde? Para o seu relógio. Vai acontecer a qualquer momento agora. Então Nora olhou e a princípio não viu nada fora do normal, mas logo estava acontecendo. De repente, o relógio agia de novo como relógio. O visor começou a mudar. 0 hora, meia-noite 1, meia-noite 2. O que está acontecendo? Perguntou Ora, se dando conta de que o que quer que fosse não devia ser coisa boa. O tempo é o que está acontecendo. Como é que vamos sair daqui? Meia-noite 9, meia-noite 10. Nós não, respondeu a senhora Elma. Não existe nós. Eu não posso sair da biblioteca. Quando a biblioteca desaparecer, o mesmo vai acontecer comigo. Não existe uma chance de você conseguir sair, embora não lhe reste muito tempo. Não mais que 1 minuto. Nora havia acabado de perder uma senhora Elma e não queria perder essa também. A senhora Elma percebeu sua aflição. Veja bem, eu sou parte da biblioteca, mas esta biblioteca inteira é parte de você, entende? Você não existe por causa da biblioteca. A biblioteca existe por sua causa. Lembra o que o Hugo falou? Ele te diz que este é o modo mais simples para seu cérebro traduzir a estranha e multifaceta realidade do universo. Então, isto é apenas o seu relógio traduzindo algo, algo significativo e perigoso. Eu entendi isso, mas uma coisa é certa: você não queria aquela vida. Era a vida perfeita. Você sentia isso o tempo todo? Sim, quer dizer, eu queria sentir. Quer dizer, eu amava a Molly. Posso ter amado Wash, mas acho que talvez aquela não era a minha vida. Eu não tinha construído aquela vida por conta própria. Caí de paraquedas nessa outra versão de mim mesma. Fui copiada e colada na vida perfeita, mas não era eu. Meia-noite 15. Eu não quero morrer, disse Nora, a voz subitamente mais alta, mas ao mesmo tempo frágil. Ela tremia dos pés à cabeça. Eu não quero morrer. A senhora Elma olhou para ela com olhos arregalados, olhos que brilhavam com a pequena chama de uma ideia. Você precisa sair daqui. Eu não consigo. Essa maldita biblioteca é infinita. Assim que entrei, a porta de entrada sumiu. Então preciso encontrá-la de novo. Como? Não tem nenhuma porta. Quem precisa de uma porta quando se tem um livro? Os livros estão todos pegando fogo. Um deles não estará, e é este que você precisa achar. O livro dos arrependimentos. A senhora Elma quase riu. Não, esse é o último livro de que você precisa. Já deve ter virado pó a essa altura. Deve ter sido o primeiro a queimar. Você precisa ir naquela direção. Ela apontou para a esquerda, para o caos, o fogo e o gesso caindo. É o 11º corredor daquele lado. Terceira prateleira de baixo para cima. Este lugar todo vai desmoronar. Meia-noite 21, meia-noite 22, meia-noite 23. Você não entende, Nora? Não entendo o quê? Tudo faz sentido. Você voltou dessa vez não porque queria morrer, mas porque quer viver. Essa biblioteca não está ruindo porque quer matá-la. Está ruindo para lhe dar uma chance de retornar. Algo decisivo finalmente aconteceu. Você resolveu que quer ficar viva. Agora vá. Viva enquanto ainda tem a chance. Mas, e quanto a você? O que vai acontecer com você? Não se preocupe comigo, respondeu ela. Eu lhe garanto. Não vou sentir nada. E então repetiu o que a verdadeira senhora Elma tinha lhe dito quando a abraçara na biblioteca da escola, no dia da morte do seu pai. As coisas vão melhorar, Nora. Vai ficar tudo bem. A senhora Elma levou a mão ao tampo da mesa e vasculhou rapidamente procurando por algo. Um segundo depois, estava entregando a Nora uma caneira tinteiro cor de laranja, igual a que Nora usava na escola, aquela na qual havia reparado um tempão atrás. Você vai precisar disto. Por quê? Esse ainda não foi escrito. Você precisa começar esse livro. Nora pegou a caneta. Adeus, senhora Elma. Um segundo depois, o enorme pedaço do teto caiu sobre a mesa. Uma densa nuvem de poeira de gesso as envolveu, sufocando as duas. Meia-noite 34, meia-noite 35. Vá, tossiu a senhora Elma. Viva!
Não se atreva a desistir, Nora Shide. Nora atravessou a névoa de poeira e fumaça na direção que a senhora Elma havia indicado enquanto o teto continuava a cair. Era difícil respirar e enxergar, mas ela havia conseguido manter a contagem dos corredores. Faíscas das lâmpadas choviam em sua cabeça. A poeira prendia em sua garganta, quase fazendo-a vomitar. Mas mesmo no nevoeiro de poeira, dava para ver que a maioria dos livros estava em chamas agora. Na verdade, nenhuma das prateleiras parecia intacta, e o calor a atingia com força. Alguns dos primeiros livros e estantes a pegar fogo já haviam virado cinza. Assim que chegou ao 11º corredor, Nora foi atingida por cheio por um destroço que a derrubou no chão. Presa sobre os entulhos, ela sentiu a caneta escorregar de sua mão e deslizar para longe. A primeira tentativa de se libertar foi mal sucedida. É isso, eu vou morrer. Querendo ou não, eu vou morrer. A biblioteca virou uma paisagem desoladora. Meia-noite 41, meia-noite 42, está tudo acabado. Ela teve certeza disso mais uma vez. Iria morrer ali, enquanto todas as suas vidas possíveis desapareciam ao seu redor. Mas então ela ouviu, em meio a uma breve clareira das nuvens, ali no 11º corredor, terceira prateleira de baixo para cima. Um hiato no fogo que consumia todos os outros livros da prateleira. Eu não quero morrer. Ela tinha de se esforçar mais. Tinha de querer a vida que sempre achou que não queria. Porque assim como essa biblioteca era uma parte dela, todas as outras vidas também eram. Ela podia não ter sentido tudo o que tinha sentido naquelas experiências, mas tinha capacidade para isso. Ela podia ter perdido aquelas oportunidades específicas que a levaram a se tornar uma nadadora olímpica, uma aventureira, uma dona de vinhedo, uma estrela do rock, uma glaciologista salvadora do planeta, uma mestre de Cambridge, uma mãe ou 1 milhão de outras coisas, mas ela ainda era, de alguma forma, todas aquelas pessoas. Elas eram todas a Nora. Ela poderia ter sido todas aquelas coisas incríveis, e isso não era deprimente, com certeza, como certa vez pensou. No mesmo, era inspirador, porque agora enxergava o tipo de coisas que poderia fazer quando arregatasse as mangas. E que, na verdade, a vida que vinha vivendo tinha sua própria lógica. Seu irmão estava vivo, Izzy estava viva e ela havia ajudado um jovem a se manter longe de encrencas, o que às vezes dá a sensação de ser uma prisão, é na verdade só um truque da mente. Ela não precisava de um vinhedo ou de um pôr do sol californiano para ser feliz, nem precisava de uma casa grande da família perfeita. Ela só precisava de potencial. E ela não era nada a não ser potencial. Ela se perguntou por que nunca tinha enxergado isso antes. Ela ouviu a voz da senhora Elma de debaixo da mesa em algum lugar lá atrás, atravessando todo aquele barulho. Não desista. Não se atreva a desistir, Nora Shide. Ela não queria morrer. E não queria viver nenhuma outra vida que não fosse aquela que era sua. Aquela que podia ser uma luta diária, muito confusa, mas era sua luta diária muito confusa. Uma bela luta diária muito confusa. Meia-noite e 52, meia-noite e 53, conforme se contorcia, empurrava e resistia ao peso sobre seu corpo. E conforme os segundos corriam, ela conseguiu, com um grande esforço que lhe queimou e exauriu os pulmões, voltar a ficar de pé. Ela tateou o chão ao redor e encontrou a caneta tinteiro coberta de poeira. Então correu atrás das partículas de fumaça até chegar ao 11º corredor. E lá estava, o único livro que não queimava, ainda ali, perfeitamente verde. Ela enganchou um cuidadoso dedo indicador no topo da lombada, se retraindo por causa das altas temperaturas, e tirou o livro da prateleira. Então fez o que sempre fazia. Abriu o livro e tentou encontrar a primeira página, mas a dificuldade ali era que não havia primeira página. Não havia nenhuma palavra no livro inteiro. Estava completamente em branco, como os outros. Este era o livro do seu futuro, mas diferente dos outros, neste livro aquele futuro ainda não estava escrito. Então era esta. Esta era a sua vida raiz. E era uma página em branco. Nora ficou parada ali por um instante, com a velha caneta de escola na mão. Agora já passava quase 1 minuto da meia-noite. E outros livros na estante havia virado carvão, e a lâmpada pendente brilhava da poeira, iluminando vagamente o teto rachado.
um grande pedaço de teto ao redor da lâmpada, mais ou menos no formato do mapa da França. Parecia prestes a cair e esmagá-la. Nora tirou a tampa da caneta e apoiou o livro aberto na prateleira carbonizante da estante. O teto gemeu. Não sobrava muito teto. Ela começou a escrever. Nora precisava viver. Assim que terminou a inscrição, esperou um instante. Para sua frustração, nada aconteceu. E ela se lembrou do que a senhora Elma lhe dissera certa vez. Precisar é uma palavra interessante. Implica estar carente de algo. Então riscou a frase e tentou novamente. Nora decidiu viver. Nada. Tentou outra vez. Nora estava pronta para viver. Ainda nada, nem quando sublinhou a palavra viver. Por toda parte agora havia devastação e ruína. O teto estava desmoronando, destruindo tudo, esmagando cada uma das estantes em pilha de poeira. Ela ficou pasma. Viu a silhueta da senhora Elma saída da proteção da mesa sob a qual havia brigado Nora, parada ali sem qualquer medo, e em seguida desaparecendo completamente conforme o teto desabava quase por todos os lados, abafando focos de incêndio residuais e eliminando as estantes e todo o resto. Nora, sufocando, não conseguia ver mais nada. Mas esta parte da biblioteca ainda estava de pé, e ela ainda estava ali. A qualquer segundo, tudo iria desaparecer. Ela sabia. Então parou de tentar pensar no que escrever e, em total desespero, rabiscou a primeira coisa que lhe veio à mente, a coisa que sentia dentro de si como um silencioso rugido desafiador, que poderia subjugar qualquer destruição externa. A única verdade que possuía, uma verdade da qual agora se orgulhava e com a qual estava satisfeita. Uma verdade com a qual não apenas havia se reconciliado, mas que recebia de braços abertos com cada molécula ardente do seu ser. Uma verdade que ela rabiscou, com caligrafia apressada, mas firme, pressionando a pena da caneta tinteiro no papel com força, em letras maiúsculas na primeira pessoa do presente do indicativo. Uma verdade que era o princípio e a semente de todas as coisas possíveis. Uma antiga maldição e uma atual bênção. 3 palavras simples contendo o poder e o potencial de um multiverso. Eu estou viva. Com isso, o chão tremeu com violência e cada último resquício da biblioteca da meia-noite virou pó. Despertando. A 1 minuto e 27 segundos depois da meia-noite, Nora Shide marcava seu retorno à vida vomitando no edredom inteiro. Viva, mas por pouco. Engasgada, exausta, desidratada, agoniada, trêmula, pesada, delirante, dor no peito, dor ainda mais intensa na cabeça. Esta era a pior sensação que se podia ter na vida. E, no entanto, era vida. E vida era exatamente o que ela queria. Foi difícil, quase impossível, se levantar da cama, mas ela sabia que tinha de ficar na vertical. De algum jeito conseguiu fazer isso e pegou o celular, mas parecia muito pesado e escorregadio. Então ele caiu no chão, fora de seu campo de visão. Socorro! Murmurou cambaleando para fora do quarto. Seu corredor parecia estar tombando como se fosse um navio durante uma tempestade, mas ela alcançou a porta sem desmaiar. Tirou a corrente de segurança e conseguiu, depois de grande esforço, abri-la. Alguém me ajuda, por favor? Ela nem percebeu que ainda estava chovendo quando botou o pé fora de casa, vestida com seu pijama sujo de vômito, descendo o degrau do qual Ashe tinha se postado pouco mais de um dia atrás na hora de lhe dar a notícia da morte de seu gato. Não havia ninguém por perto. Ninguém que ela conseguisse ver. Então ela cambaleou até a casa do senhor Banerjee numa série de tropeços e solavancos e por fim conseguiu tocar a campainha. Um súbito quadrado de luz brotou da janela da frente. A porta se abriu. Ela não estava de óculos e parecia confuso. Talvez por causa do estado dela e do avanço da hora. Sinto muito, senhor Banerjee. Eu fiz uma besteira muito grande. É melhor o senhor chamar uma ambulância. Ai, meu Deus, que diabos aconteceu? Por favor. Tá, vou chamar uma. Imediatamente. 00:00, 3 minutos e 48 segundos. E foi então que ela se permitiu desmaiar para frente com considerável velocidade, bem no capacho do senhor Banerjee.
O céu escurece, o preto sobre azul se vê, mas as estrelas ainda ousam brilhar por você. O outro lado do desespero. A vida começa, escreveu Chartres certa vez, do outro lado do desespero. Havia parado de chover. Ela estava num ambiente fechado, sentada num leito de hospital. Tinha sido colocada numa enfermaria, comido e se sentia bem melhor. A equipe médica ficou satisfeita depois de seu exame clínico. A dor no abdômen era de esperar, aparentemente. Ela tentou impressionar a médica falando sobre o que Asha tinha compartilhado e de o revestimento do estômago se renovar a cada poucos dias. Então, uma enfermeira veio e se sentou em seu leito com uma prancheta e a crivou de perguntas relacionadas ao seu estado de espírito. Nora decidiu guardar para si a experiência na biblioteca da meia-noite, porque imaginou que não cairia muito bem em um questionário de avaliação psiquiátrica. Era seguro presumir que as realidades poucos conhecidas do multiverso provavelmente ainda não tinham sido incluídas na cobertura do sistema de saúde público. As perguntas e respostas continuaram pelo que pareceu uma hora. Elas cobriam todos os assuntos: medicamentos, a morte da mãe, volts, a perda do emprego, preocupações financeiras, o diagnóstico de depressão situacional. Você já tentou algo assim antes? Perguntou a enfermeira. Não nesta vida. E como se sente agora? Não sei. Um pouco estranho, mas não quero mais morrer. E a enfermeira escreveu algo no formulário. Pela janela, depois que a enfermeira se foi, ela ficou observando o movimento suave das árvores na brisa da tarde e o tráfego distante da hora do rush, contornando lentamente o anel viário de Bedford. Não era nada além de árvores, tráfego e arquitetura sem graça, mas também era tudo. Era a vida. Um pouco depois, ela apagou seus posts suicidas das redes sociais e, em um momento de sentimentalismo sincero, escreveu algo no lugar. Ela intitulou o texto de Uma Coisa que Aprendi, escrito por uma ninguém que já foi todo mundo. Uma coisa que aprendi, escrito por uma ninguém que já foi todo mundo. É fácil lamentar as vidas que não estamos vivendo. Fácil desejar que tivéssemos desenvolvido outros talentos. Dito sim para diferentes convites e ofertas. Fácil desejar ter trabalhado mais, amado mais, cuidado melhor das finanças, ter sido mais popular, feito parte de uma banda, ido à Austrália, dito sim para o café ou frequentado mais daquelas malditas aulas de yoga. Não existe esforço sentir falta dos amigos que não fizemos, do trabalho que não realizamos, das pessoas com quem não nos casamos e dos filhos que não tivemos. Não é difícil se ver através da lente de outras pessoas e desejar que você fosse todas as diferentes versões caleidoscópicas de você que elas queriam que você fosse. É fácil se arrepender e continuar a se arrepender, ad infinito, até nosso tempo acabar. Mas não são as vidas que nos arrependemos de não termos vivido que são um problema de verdade. É o arrependimento em si. É o arrependimento que nos faz encolher, murchar e nos sentir como nosso pior inimigo, além de o pior inimigo de outras pessoas. Não dá para dizer se qualquer uma dessas outras versões teria sido melhor ou pior. Essas vidas estão acontecendo, é verdade, mas você está acontecendo também. E é nesse acontecimento que temos de nos concentrar. Obviamente, não podemos visitar todos os lugares, nem conhecer todas as pessoas, nem fazer todos os trabalhos, mas muito do que nós sentiríamos em qualquer vida está disponível para nós. Não precisamos jogar todos os jogos para saber qual é a sensação de vencer. Não precisamos ouvir cada canção já composta no mundo para entender música. Não precisamos ter experimentado todas as variedades de uvas de todos os vinhedos para sentir prazer com o vinho. Amor, riso, medo e dor são moedas universais. Nós precisamos apenas fechar os olhos e saborear o gosto da bebida diante de nós e ouvir a música enquanto toca. Estamos tão completos e totalmente vivos como estamos em qualquer outra vida e temos acesso ao mesmo espectro emocional. Precisamos ser somente uma pessoa. Precisamos sentir apenas uma existência. Não precisamos fazer tudo a fim de ser tudo, porque já somos infinitos. Enquanto estamos vivos, carregamos em nós um futuro de possibilidades multifacetadas.
Então sejamos gentis com as pessoas em nossa própria existência. Olhemos para cima de vez em quando do topo em que nós estamos, porque onde quer que estejamos, o céu acima de nós se estende infinitamente. Onde eu sabia que não tinha futuro e que era impossível para mim aceitar minha vida como é agora. E, no entanto, hoje essa mesma vida confusa parece cheia de esperança, de potencial. O impossível, acho, acontece com o viver. Minha vida será milagrosamente livre de dor, desespero, mágoa, coração partido, dificuldade, solidão, depressão? Não. Mas quero viver? Sim, sim. 1000 vezes sim. Viver versus entender. Alguns minutos depois, seu irmão chegou para visitá-la. Joy tinha ouvido o recado que ela deixara gravada para ele e havia respondido por mensagem de texto 7 minutos depois da meia-noite. Você está bem, maninha? Então, quando recebeu o telefonema do hospital, pegou o primeiro trem saindo de Londres. Comprou para ela a edição mais recente da National Geographic enquanto esperava na estação de Sante Prancas. Você amava essa revista, disse ele ao colocar o exemplar ao lado do leito. Ainda amo. Era bom vê-lo. As sobrancelhas grossas e o sorriso relutante continuavam intactos. Ele entrou um pouco sem jeito, a cabeça baixa, os cabelos mais compridos do que tinha sido nas últimas 2 vidas em que Nora o via. Foi mal eu ter ficado meio sumido ultimamente, disse ele. Não teve a ver com nada daquilo que o Ravi falou. Eu nem penso mais no Labyrinths. Só estava passando por uma fase estranha. Depois que a mamãe morreu, eu comecei a sair com um cara e meio que as coisas acabaram mal entre nós. E eu só não queria ter que falar no assunto, nem com você, nem com ninguém. Só queria beber. E estava bebendo demais. Isso virou um problema. Mas comecei a receber ajuda. Não bebo nada há várias semanas. Vou à academia e tudo mais agora. Comecei até a fazer uma aula de crossfit. Ah, Joey, que droga isso. Sinto muito pelo fim do seu namoro e por tudo mais. Você é tudo que eu tenho, maninha, disse ele, a voz um pouco embargada. Eu sei que não tenho te dado o devido valor. Sei que nem sempre fui legal com você na adolescência, mas eu tinha minhas merdas para lidar. Ter que me comportar de uma determinada maneira por causa do papai, esconder minha orientação sexual. Sei que não foi fácil para você, mas também não foi fácil para mim. Você era boa em tudo: escola, natação, música, não dava para competir. Além do mais, sabe como o papai era, né? Eu tinha que ser essa visão falsa do que quer que ele achava que o homem era. Ele suspirou. É estranho. A gente deve lembrar disso de um jeito diferente. Mas não me deixa não, tá? Deixar a banda foi uma coisa, mas não deixa essa existência aqui. Eu não conseguiria lidar com isso. Não vou se você também não for, disse ela. Pode acreditar, eu não vou a lugar nenhum. Ela se lembrou da dor que a invadira em São Paulo ao descobrir sobre a morte de Joey por overdose e pediu um abraço. Ele a abraçou delicadamente e ela sentiu o calor vivo dele. Obrigado por tentar pular no rio por mim, disse ela. O quê? Eu sempre achei que você não tivesse feito nada, mas você tentou. Eles te puxaram para trás, obrigada. De repente, ele soube do que ela estava falando, e talvez tenha ficado mais um pouco confuso sobre como ela havia descoberto isso, já que na ocasião ela estivera nadando para outra margem. Ah, maninha, eu te amo. A gente era um bando de jovens sem noção. Joey deu uma fugidinha de 1 hora. Pegou as chaves com o senhorio, buscou algumas roupas e o celular da irmã. Nora viu que Izzy havia lhe enviado uma mensagem de texto. Foi mal eu não ter respondido ontem à noite, hoje de manhã. Queria uma discussão decente. Tese, antítese, síntese, a coisa toda. Como você tá? Saudades. Ah, e adivinha só. Tô pensando em voltar para a Inglaterra em junho. De vez. Sinto falta de você, amiga. Ah, tem uma tonelada de fotos de balejo Bart a caminho para você. Beijos. Nora emitiu um leve ruído de alegria involuntária no fundo da garganta e digitou uma resposta. Era interessante, pensou, como às vezes a vida simplesmente proporciona uma perspectiva totalmente nova, só esperando o tempo suficiente para que você a visse. Ela entrou na página do Facebook do Instituto de Pesquisa Polar Internacional. Havia uma foto da mulher com quem havia dividido a cabine, Ingrid, ao redor do líder de campo Peter, usando uma fina broca de medição para ferir a espessura do gelo marinho e um link para um artigo com a manchete. Pesquisa do IPPI confirma a última década como a mais quente já registrada no Ártico. Ela compartilhou o link e postou um comentário. Vocês fazem um excelente trabalho. Continuem firmes. E decidiu que quando ganhasse algum dinheiro faria uma doação.
Foi decidido que Nora poderia ir para casa. Seu irmão chamou o Uber. Enquanto deixava o estacionamento do hospital, Nora viu Ash ao volante de seu carro, se dirigindo para o hospital. Ele devia estar pegando mais tarde no trabalho. Tinha um modelo de carro diferente nesta vida. Ele não a viu, apesar do seu sorriso, e ela desejou que ele fosse feliz. Desejou que o que esperava no plantão fosse só algumas vesículas biliares. Talvez fosse vê-lo correr a meia maratona de Bedford no domingo. Talvez ela mesma o convidasse para um café. Talvez. No banco traseiro do carro, seu irmão lhe disse que estava procurando algum trabalho como freelance em estúdio. Estou pensando em virar engenheiro de som, disse ele. Enfim, é só uma ideia. Nora ficou feliz em ouvir isso. Acho que você devia tentar. Tenho a impressão de que iria gostar. Não sei porquê. É uma sensação que eu tenho. Ok. Quer dizer, pode não ser uma vida tão glamurosa quanto a de um astro de rock internacional, mas pode ser mais seguro, talvez até mais feliz. Foi uma afirmação meio contraintuitiva essa, e Joey não pareceu ficar inteiramente convencido, mas sorriu e fez que sim com a cabeça. Na verdade, tem um estúdio em Hammersmith que está contratando engenheiros de som. Fica a 5 minutos da minha casa, dá para ir a pé. Hammersmith? É isso? Isso, hein? Quer dizer, está com cara de ser uma boa. Hammersmith, engenheiro de som. Parece que você seria feliz. Ela riu dela. Tá, Nora, tá. E aquela academia que comentei com você? Fica bem ao lado do estúdio. Ah, maneiro. Tem algum cara legal lá? Na verdade, sim, tem um. O nome dele é Evan. Ele é médico, faz crossfit. Evan, sim. Hein? Você devia convidar o Evan para sair. Joey deu uma gargalhada, achando que Nora estivesse só brincando. Nem tenho certeza se ele é gay. Ele é. Ele é gay. Ele é 100% gay e 100% afim de você. Dr. Evan Langford, pode convidar o Evan para sair. Você precisa acreditar em mim. Vai ser a melhor coisa que você vai fazer na vida. Seu irmão riu enquanto o carro encostava em frente ao 33A da Bancroft Avenue. Ela pagou, pois Nora continuava sem dinheiro e sem carteira. O Sr. Banerjee estava sentado à janela lendo. Na calçada, Nora viu seu irmão olhando espantado para o celular. O que foi? Ele mal conseguiu falar. Langford? Hein? Dr. Evan Langford. Nem sabia que o sobrenome dele era Langford, mas esse é ele. Nora deu de ombros. Intuição de irmã. Adicione ele, segue ele, manda um direct, o que for preciso. Menos nude. Mas estou te dizendo, esse é o cara. Evan é o cara. Mas como você sabia que era ele? Ela pegou o irmão pelo braço, ciente que não havia explicação que pudesse dar. Escute aqui, Joey. Ela se lembrou da antifilosofia da senhora Elma na biblioteca da meia-noite. Você não precisa entender a vida, precisa apenas vivê-la. Enquanto o irmão andava para a porta do 33A do Bancroft Avenue, Nora olhou ao redor para todas as casas geminadas, todos os postes de luz, todas as árvores sobre o céu e sentiu seus pulmões inflarem ante a maravilha que era estar ali, testemunhando tudo como se fosse a primeira vez. Talvez em uma daquelas casas houvesse outro Slider. Também alguém em sua terceira, 17ª ou última versão de si. Ela ficaria atenta para tentar encontrá-los. Nora olhou para o número 31. Através da janela, o rosto do Sr. Banerjee se iluminou aos poucos quando ele viu Nora sã e salva. Ele sorriu e articulou com a boca um silencioso obrigado, como se o simples fato dela estar viva fosse algo pelo qual ele devia se sentir grato. Amanhã ela separaria algum trocado e daria um pulo no centro de jardinagem para comprar uma planta para o canteiro dele. Dedaleiras, talvez. Tinha certeza de que ele gostava de dedaleiras. Não, disse ela, lhe soprando um beijo. Obrigada a você, Sr. Banerjee. Obrigada por tudo. O sorriso dele se alargou e seus olhos estavam cheios de bondade e preocupação. E Nora se lembrou do que era cuidar e ser cuidada. Ela seguiu o irmão em direção ao apartamento para começar a limpar a bagunça, e teve um vislumbre dos buquês de lírios no jardim do Sr. Banerjee antes de entrar. Flores que ela não havia valorizado antes, mas que agora a hipnotizavam com o rosto mais exótico que já tinha visto. Como se as flores não fossem apenas cores, mas parte de uma linguagem, notas musicais em uma gloriosa melodia floral, tão poderosa quanto a música de um Chopin, comunicando silenciosamente a majestade espetacular que era a vida em si. O vulcão. É uma revelação e tanto descobrir que o lugar para onde você quis fugir é exatamente o mesmo lugar de onde fugiu. Que a prisão não era o lugar, mas a perspectiva. E a descoberta mais peculiar que Nora fez foi
que de todas as variações extremamente divergentes de si mesma que ela havia vivenciado, o senso de mudança mais radical aconteceu dentro da mesma vida, aquela com a qual começou e terminou. A mudança maior e mais profunda ocorreu não ao se tornar mais rica, mais bem-sucedida, mais famosa, ou estar em meio às geleiras e aos ursos polares de Svalbard. Aconteceu ao acordar na mesma cama, na mesma casa de quinta categoria e cheirando a mofo com seu sofá velho e rasgado, a muda de yucca, os minúsculos cactos em vasos, a estante de livros e os manuais de yogas nunca lidos. Lá estava o mesmo teclado e os livros, a mesma triste ausência de um felino e a falta de um emprego. O mesmo mistério sobre como seria sua vida dali em diante. E, no entanto, tudo estava diferente. E estava diferente porque ela não sentia mais que estava ali simplesmente para servir aos sonhos de outras pessoas. Ela não sentia mais como se tivesse que encontrar sua realização como alguma filha perfeita imaginária, ou parceira, ou esposa, ou mãe, ou funcionária, nem como qualquer outra coisa que não um ser humano orbitando seu propósito responsável por si mesmo. E era diferente porque ela estava viva depois de ter ficado tão perto de estar morta. E porque isso tinha sido uma escolha sua, a opção de viver. Porque ela havia tocado a vastidão da existência e dentro daquela vastidão havia visto as possibilidades não apenas do que ela podia fazer, mas também do que podia sentir. Havia outras escalas e outras melodias. Ela era mais do que uma linha reta constante de depressão leve a moderada, temperada com floreios ocasionais de desespero. E aquilo lhe deu esperança e até a mais pura gratidão sentimental de ser capaz de estar ali, sabendo que tinha o potencial de se deleitar ante a visão de céus radiantes de comédias medíocres de Ryan Bailey e ficar feliz ouvindo música e conversas e mesmo o bater do próprio coração. E era diferente porque, acima de tudo, aquele pesado e doloroso livro dos arrependimentos tinha virado pó. Oi, Nora, sou eu, Doren. Nora ficou feliz ao ouvir a voz dela, ainda mais porque estivera justamente escrevendo um anúncio oferecendo aulas de piano. Ah, Doren, posso pedir desculpa por ter furado com vocês naquele dia? Águas passadas. Eu não vou entrar em detalhes sobre os motivos que levaram a isso, continuou Nora ofegante. Só vou dizer que nunca mais vou estar naquela situação. Eu prometo que no futuro, se quiser continuar com as aulas de piano do Léo, eu estarei onde devo estar. Não vou deixar vocês na mão. Agora eu total entendo se você não quiser que eu continue sendo a professora de piano dele. Mas quero que saiba que o Léo tem um talento excepcional. Ele é intuitivo com o piano, pode até seguir carreira como pianista e acabar no Royal College of Music. Então, só queria dizer que se ele não continuar as aulas comigo, gostaria que você soubesse que acho que ele deveria continuar em algum outro lugar. Só isso. Houve uma longa pausa, nada além da estática e da respiração ao telefone. Em seguida, Nora, querida, está tudo bem, eu não preciso de um sermão. A verdade é que estávamos no centro ontem, nós dois. Eu estava na farmácia comprando sabonete líquido para o rosto do Léo quando ele disse: Eu ainda vou fazer piano, né? Bem ali na Boots. A gente podia continuar de onde parou na semana passada? Sério, isso é incrível. Sim, semana que vem, então. Assim que desligou o telefone, Nora se sentou ao teclado e tocou uma música que jamais havia tocado. Ela gostou do que estava tocando e jurou para si mesma que iria registrar a melodia na memória e escrever uma letra para ela. Talvez pudesse transformá-la numa música de verdade e divulgá-la na internet. Talvez compôsse mais músicas, ou talvez economizasse para se inscrever no mestrado. Ou talvez fizesse as duas coisas, quem sabe? Enquanto tocava, ela olhou em volta e viu a sua revista, a que Joey havia comprado para ela, aberta em uma foto do vulcão Krakatoa, na Indonésia. O paradoxo dos vulcões é que eles são símbolo de destruição, mas também de vida. Assim que a lava produz a velocidade e esfria, se solidifica. Com o tempo se decompõe, transformando-se em solo, um solo rico e fértil. Ela não era um buraco negro, decidiu. Era um vulcão. E como um vulcão, não podia fugir de si mesma. Ela teria que continuar ali e cuidar daquela paisagem desoladora. Ela poderia plantar uma floresta dentro de si. Como termina? A senhora Elma parece bem mais velha do que quando estava na biblioteca da meia-noite. O cabelo, antes grisalho, agora estava totalmente branco e ralo. O rosto cansado e tão cheio de linhas como um mapa. As mãos com manchas senis, mas ela continuava tão boa no xadrez como havia sido anos antes na biblioteca da Housenden School. O asilo Oakleaf tinha o próprio tabuleiro de xadrez, mas foi preciso tirar a poeira dele.
Ninguém joga aqui, disse ela a Nora. Estou tão feliz por você ter vindo me ver, foi uma surpresa tão grande. Eu posso vir todos os dias se você quiser, senhora Elma. Louise, por favor, me chame de Louise. Você não tem trabalho a fazer? Nora sorriu. Mesmo tendo se passado apenas 24 horas desde que havia pedido a Neil que pendurasse o anúncio na teoria das cordas, ela já havia sido inundada com várias pessoas querendo aulas. Eu dou aula de piano e ajudo no abrigo para pessoas em situação de rua às terças de 15 em 15 dias, mas sempre vou ter uma hora. E para ser sincera, também não tenho ninguém com quem jogar xadrez. Um sorriso cansado se abriu no rosto de Senhora Elma. Isso seria ótimo. Ela olhou pela pequena janela do quarto e Nora seguiu seu olhar. Havia lá fora um ser humano e um cachorro que Nora reconheceu. Era Dylan passeando com Sally, a Bull Masfit, a cadela nervosa com queimaduras de cigarro que havia gostado dela. O que a levou a se perguntar se seu senhorio a deixaria ter um cão. Afinal de contas, ele tinha permitido um gato, mas precisaria esperar até acertar o aluguel. É solitário às vezes, disse a senhora Elma, ficar aqui, só sentada. Senti como se o jogo tivesse acabado, e eu me senti como um rei solitário no tabuleiro. Veja bem, não sei como você se lembra de mim, mas fora da escola, eu não fui sempre. Ela hesitou. Eu errei com algumas pessoas, não fui sempre uma pessoa fácil. Fiz coisas das quais me arrependo. Fui uma péssima esposa, também não fui uma boa mãe. As pessoas meio que desistiram de mim, e no fundo, eu não as culpo. Bom, você foi boa para mim, senhora Louise. Quando eu tinha algum problema na escola, você sempre soube o que dizer. A senhora Elma suspirou. Obrigada, Nora. E você não está sozinha no tabuleiro agora. Um peão veio te fazer pergunta. Você nunca foi um peão. Ela fez sua jogada. Um bispo assumindo uma posição de poder. Um ligeiro sorriso ergueu os cantos de sua boca. Você vai ganhar essa partida, observou Nora. Os olhos de senhora Elma brilhavam como uma vivacidade repentina. Bom, essa é a beleza da coisa, não é mesmo? Você simplesmente não sabe como termina. E Nora sorriu enquanto olhava fixamente para todas as peças que ainda lhe restavam no tabuleiro, pensando em qual seria a sua próxima jogada. Um cenário de possibilidades ilimitadas, de novos caminhos trilhados, de novas vidas vividas, de um mundo totalmente diferente, disponível para nós de alguma forma, em algum lugar. Pode ser exatamente do que precisamos nesses tempos difíceis e turbulentos. New York Times. Um romance extremamente original e instigante sobre a importância de valorizar a vida que você tem. Independent. Incrível e absolutamente lindo. A Biblioteca da Meia-Noite é tudo que você esperaria do genial contador de história de Matt Haig. Joanna Canon. Instigante e inspirador, explora a nossa relação com o arrependimento e com o que realmente faz uma vida ser perfeita. Happy's Bazaar. Uma história sobre segundas chances e viver com arrependimentos, muito envolventes. Stillitz. Uma história cativante, o manifesto da autovalorização aceita. Uma mistura de ficção e terapia numa fábula positiva e otimista de Matt Haig em seu estado mais puro. Dalio Mal. Eu amei a Biblioteca da Meia-Noite. Ele condensa as coisas importantes e tristes, morte, saúde mental, filosofia existencial, em um livro excepcional, prazeroso e de aquecer o coração. Pandora Sykes. Uma aventura de viagem no tempo, uma celebração das possibilidades da vida. Uma celebração entusiástica do poder que os livros têm de mudar vidas. Sunday Times. Não consigo colocar em palavras o quanto a obra dele significa para mim, tão necessária. Ele é o rei da empatia. Jamela Jamil. Positivo e otimista, um livro para ocupar um lugar cativo na estante. Woman e Home.